A nossa conversa neste episódio é com alguém que acredita que quem fica rico na política não fez a coisa certa. Atualmente, elegeu a fiscalização do uso do dinheiro da educação como missão política. Um homem de bandeiras que conseguiu quebrar a hegemonia de poder e chegar à prefeitura de Manaus. Quando saiu, foi ser blogueiro. Eu tô falando dele, Serafim Corrêa, o Sarafa. Serafim Corrêa, desistiu dos cargos de executivo? Sim, eu entendo que aos 71 anos hoje, é um momento de você abrir um espaço para os mais jovens. E foi por essa razão que eu já, desde 2017, quando eu completei 70 anos, eu dei por atendida a minha responsabilidade de concorrer a cargos executivos. Eu disputei o governo do estado uma vez e creio que a prefeitura de Manaus eu disputei em 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Disputei 6 vezes. Não, e eu digo isso porque assim, a gente fala muito dessas novas lideranças e tudo mais, mas a minha recordação é de quem inaugurou isso, né, esse rompimento com os grupos de poder aqui no estado, foi você, né? Antes de mim, o Arthur tinha rompido em 88. O Arthur tinha tido, exatamente. E eu, em 96, rompi de novo. E é o seguinte, eu tenho a consciência tranquila de que eu dei o meu melhor, que fiz o meu melhor. Mas a verdade é que o resultado na reeleição foi adverso e nas eleições que sucederam, pelas mais variadas razões, que não cabe aqui discutir, mas claro, eu posso até lhe relatar, em 2012, a disputa eleitoral seria entre eu e o amazonino. Na hora em que o amazonino disse que não seria candidato a nada, caiu o contraditório, caiu o outro polo. Aí veio o Arthur e a Vanessa. E aí o que se estabeleceu? Uma revanche da eleição do Senado. De Senado. E aí, entre eles, polarizou a eleição. Paciência. Passou. 2016, o Arthur foi candidato à reeleição, o Marcelo Ramos foi candidato disputando com ele, e mais 3 candidatos, mais ou menos, que ao final ficaram mais ou menos na mesma posição. Também não deu para chegar. Então, ali naquele momento, eu compreendi que era hora de abrir o espaço para os mais novos. Inclusive, no segundo turno da eleição, eu participei ativamente apoiando a candidatura do Marcelo Ramos. Mas a minha pergunta assim, é mais do caráter do político, né, do desejo político. Ficou faltando digamos assim, esse degrau, ou você, na verdade, deu um novo direcionamento? Não, eu dei um novo direcionamento, por entender que no Legislativo eu posso contribuir, como tenho contribuído no exercício do mandato de deputado estadual. Me sinto bem na Assembleia, tenho uma boa relação com todos os deputados, independentemente de ser governo ou oposição, independente de corrente ideológica, eu me dou bem com todos. E eu tenho ali a oportunidade de ter uma atuação, de dar uma contribuição, de fazer ponderações. Muitas vezes os colegas mais afoitos entendem de uma forma e eu, do alto dos meus mais de 70 anos... Para explicar, né? Eu digo, olha, isso não é bem assim. Às vezes a gente acha que o amarelo é amarelo e o amarelo não é amarelo, é preto. 2 mais 2 não são 4, né? Exatamente, que 2 mais 2 são 4 e nem sempre, às vezes é 3 e às vezes é 5. Então, por isso eu estou lá, dando a minha contribuição e agora vou submeter o meu nome às urnas com a consciência tranquila de ter feito o meu melhor, de ter procurado fazer o melhor de forma muito serena, muito equilibrada, sem agredir ninguém, sem xingar a mãe de ninguém, contribuindo, criticando, sendo objetivo nas posições, mas sem ofender ninguém, porque eu acho que essa página a gente tem que virar da nossa política. Eu me recordo, viu, Serafim, eu estava brincando até agora com a tua assessoria que
a minha memória político-afetiva me traz aí, isso tem bem marcado na minha vida profissional, aquele momento dessa sua eleição, acho que em 2010, 2004. 2004. E eu me recordo que naquele momento você tinha mandado fazer uma cara, exato. que era o Sarafa, né? E aí as pessoas colocavam uma máscara, né? E aí o apresentador, o Roberto Mendes, na época, usou o início do programa, que foi a sua primeira entrevista, como prefeito eleito ali, ele usou aquela máscara. Esse Sarafa ainda existe aí? Existe, sim. Inclusive, eu tenho um blog, que é o blog do Sarafa. O meu aplicativo, que é Deputado Serafim, está lá a carinha do Sarafa. O Sarafa é um personagem. Eu digo esse sentimento do Sarafa. Esse sentimento, a mesma garra, a mesma determinação, indo para a rua, indo para as caminhadas, conversando com o eleitor, ouvindo. O eleitor, ele está muito cético, né? Ele não acredita em mais ninguém. Falta coerência em muitas vezes, né? Com a graça de Deus, as pessoas até podem dizer... chegou a comida aí. Chegou a comida, exatamente. Elas até podem dizer que não concordam comigo, mas elas me respeitam, elas me ouvem, elas entendem aquilo que eu estou falando. E isso daí é um prêmio enorme. Hoje você tem em Manaus políticos que não se dispõem para a rua sem segurança. Políticos que não sobem e descem Eduardo Ribeiro. Acho que no Brasil, cara. No Brasil inteiro você tem essa situação. Políticos que não conseguem viajar em avião de carreira. Isso é um... Então isso é uma coisa cruel. E eu, com a graça de Deus, ando de cabeça erguida, falo com as pessoas e, como te disse, elas podem até não gostar de mim, mas me respeitam. Você fala isso e eu me recordo, isso me traz, na verdade, né, essa cobrança que o eleitor hoje faz da coerência. Sim. Né? Assim, é muito difícil para o eleitor compreender, às vezes, uma decisão política que é feita com base apenas no interesse de se galgar uma posição. Sim, sim. E o que eu vejo na tua carreira política é uma coerência, na verdade. Né? Você, na verdade, o seu discurso sempre muito de cobrar das suas bandeiras, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você nunca abandonou isso por conta de cargo, né? De forma alguma, e eu estou há 32 anos no mesmo partido. São poucas as pessoas no Amazonas que estão há 32 anos no mesmo partido. A grande maioria dos políticos, ele troca de partido como quem troca de camisa. Só para ter uma condição favorável. Eu me filiei ao PDT em 1986, quando eu fui candidato a vice-governador. Em 87, um ano depois, eu fui candidato a vice-governador em 86. Em 87, eu me filiei ao PSB e fui candidato a vereador. Me elegi vereador, fui reeleito vereador em 92, aí começou 96 disputei prefeitura, enfim, mas eu mantenho a minha linha, entendo que a linha do PSB é uma linha de coerência. Temos a referência histórica de Jamil Haddad, de Miguel Arraes, de pessoas que deixaram exemplos. E diria, assim, até ousando um pouco mais, beliscaram a presidência da República. Exatamente. Momento, em 2014, o Eduardo Campos foi o grande sucessor, estava muito próximo. E se ele não ganhasse em 2014, em 2018 ele ganharia. Lamento aquele acidente, nós... além de tudo, tínhamos... Como é que foi aquele momento dentro do partido? Trágico. Veja você que 4 anos depois nós não temos uma liderança nacional. Nós não conseguimos preencher aquele lugar. E o resultado disso é que nós decidimos, em Congresso Nacional do nosso partido, que nós ficaríamos neutros para presidente. Não, temos veto a um único candidato, por entender que esse candidato é o atraso, é uma maluquice, seria uma loucura admitir a hipótese. Você nem dizer o nome, né? Não, vou dizer. É inadmissível para nós votar em Bolsonaro, porque ele não tem nada para oferecer à sociedade. Todos os outros, de alguma forma, a seu modo, sob a sua ótica, alguns mais liberais, outros mais estatistas,
outros no meio, um tanto, nem tanto mais, nem tanto... exatamente. Mas ele é uma soma de maluquices. Aquela de ele ensinar a criança a atirar, que é isso? Ele agredia as mulheres, quer dizer, sempre uma postura totalmente em descompasso com a sociedade. Agora, claro, como uma parcela significativa da sociedade está indignada, está cética, não acredita em absolutamente nada, Álvaro, ela vê nele um salvador, mas ele não é um salvador, ao contrário, ele é um complicador. Agora, ainda bem que o povo brasileiro, na sua média, tem serenidade e equilíbrio, tanto que ele é o primeiro sem o Lula na pesquisa, mas no segundo turno ele não ganha de ninguém. Ele, por enquanto, ganha do Haddad. Quando o Haddad virar candidato, começar a se expor, ele vai... Diga-se de passagem, é uma pessoa que tem algo que falar, veja, né? O Haddad, né? É um quadro preparadíssimo. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Mas o Haddad, como ministro da Educação, ele criou o Fundeb. Eu era prefeito, era da Frente Nacional de Prefeitos. Ele nos chamou para explicar o Fundeb. Não, eu assisti uma palestra dele em Brasília e eu realmente não o conheci e fiquei impressionado. Não, ele é um homem qualificado, preparado. E aí, segundo alguns, ele tem um defeito. E segundo outros, esse que seria o defeito dele é apontado como qualidade. Diz que ele é o mais tucano dos petistas. Ele é da USP, da mesma escola que formou o Fernando Henrique. E ele e o Fernando Henrique são uspianos, como eles se autoproclamam. Quem se forma na USP se autoproclama dizendo, olha, eu sou uspiano. Quer dizer, ele é diferenciado, ele está num outro nível. Outro patamar, outro patamar. E realmente é uma das melhores universidades brasileiras. Agora, a política brasileira também, ela tá sendo muito questionada, né? A gente vê uma desesperança nas pessoas e, claramente, aquele discurso do novo, né, que continua, né? Pelo menos nas últimas eleições a gente fala, o novo, mas agora eu sinto que existe uma nova significação para esse momento, que é o diferente. Não é só o novo, ele tem que ser diferente, né? Exato. E eu acho que mais do que nunca os nossos candidatos a presidente, como os nossos candidatos a governador, não basta eles dizerem o que eles pretendem fazer, mas como eles pretendem fazer. Eu acho que já está nesse... Está no nível maior, e mesmo as pessoas mais humildes, elas sabem distinguir isso. Não basta ser a proposta solta, Álvaro, porque você tem limite de recursos. O Brasil vive um desequilíbrio em suas contas muito grande, e a tendência é isso se aprofundar, e nós temos uma crise maior ainda. Nós temos que resolver duas crises. A primeira é a crise da dívida pública. Como é que nós vamos rolar essa dívida? E segundo problema é a crise da Previdência. E essa crise não decorre de culpa de A, de B ou de C. Essa crise decorre da seguinte circunstância. Nós, graças a Deus, estamos vivendo mais. Aumentou a expectativa nos anos 30, quando a Previdência Social foi criada, a expectativa de vida era 50, no máximo 55 anos. Eu tô te cortando. Hoje é 75. Não, eu vi, não sei se você viu agora um recorte de jornal da época que dizia exatamente isso, né? Que assim, ônibus invade casa de idosa de 40... Não, velhinha. Velhinha de 40 e poucos anos, né? De 43 anos. Olha... Porque naquela época, 43, o cara já estava caminhando para a morte. Agora, a idade média do brasileiro é 75 anos. Você está com 71, né? 71. E, com certeza, boa parte dessa sua vida é dedicada à política. Sim. Viveu aí, certamente, sim, regime militar, tudo isso. E como é que é viver a política não estando, digamos assim, sempre ao lado de quem está no poder? Assim, existe muita perseguição? Essa que eu queria... Existe. Você sofreu muita perseguição? Olha só, eu praticamente, só fiquei no governo os 4 anos. No seu período, né? Depois disso, eu fui oposição sempre.
Claro que eu não fui uma oposição raivosa, eu, como lhe disse, não agredi ninguém. Eu sempre discordei de frente, dizendo por que discordava. Eu digo, olha, não concordo com isso vai trazer tais e tais e tais consequências, isso é desastroso, e voto sempre de acordo com a minha consciência. A rigor, eu só fiquei 4 anos no poder, e com a graça de Deus, eu sou uma pessoa tranquila. Eu, quando entrei na política, o meu patrimônio era a casa onde eu moro. E hoje continua sendo a casa onde eu moro. Mas e as perseguições, tiveram? Olha só, e aí é nas mínimas coisas. Sentiu isso? E são situações até absurdas. Por exemplo, em 2016, nós aprovamos o orçamento impositivo. Certo. Isso existe a nível de Congresso Nacional e existe em todos os estados. Aí, aqui no Amazonas, 2016, nós aprovamos emendas. 2017 deu aquela confusão, tivemos 3 governadores e o fato é que as emendas não foram executadas. Em 2017 nós apresentamos as emendas para 2018 e essas emendas não são para o deputado, essas emendas são para atender pleitos das comunidades. O que aconteceu? Nós que somos oposição ao governo, ninguém teve uma única emenda liberada. O governador diz o seguinte, eu tenho até 31 de dezembro para liberar. Mas deputados que são da sua base tiveram as suas emendas liberadas. Então, por exemplo, chega um deputado que teve a emenda liberada, ele chega naquele município e diz o seguinte, olha, está sendo asfaltado com a minha emenda. E capta aquela... E capta aquilo, quer dizer, ele leva uma vantagem sobre nós outros. Quero dizer também que as minhas emendas, a maioria delas é voltada para a própria administração, como, por exemplo, quimioterapia para a Fundação SECOM, como, por exemplo, o exame de citopatologia e meio líquido do câncer de colo de útero, que seria um convênio com a Prefeitura de Manaus. Então, são emendas de valores pequenos, em favor da, por exemplo, Igreja da Catedral, Igreja de São Sebastião, Igreja dos Remédios. Aí nenhuma dessas emendas foi liberada. Quer dizer, como se isso fosse atingir a mim. Não vai. Isso vai atingir aquelas pessoas, por exemplo, as igrejas, todas elas com problema de infiltração. Aquilo é patrimônio histórico, os telhados estão arcaicos e, no entanto, está lá essa situação, mas só um pequeno exemplo. Claro, claro. Agora, falando um pouquinho de vocação, né? Eu, particularmente, tenho a opinião de que o bom profissional é aquele que é vocacionado, é aquele que dedica a sua vida àquilo. E eu sou muito a favor do político que dedicou realmente a sua vida, a partir de um determinado momento, se entregou para aquilo ali. Acho que você é um exemplo disso também. E aí, o que a gente consegue observar hoje é muita gente querendo entrar na política para fazer da política talvez um negócio, talvez uma oportunidade de alcançar aqui, outra ali, né? Deixa eu lhe colocar uma coisa, e não sou apenas eu que digo isso, eu estou apenas repetindo aquilo que eu já ouvi de outros políticos. Quem fica rico na política é porque não fez a coisa certa. Na política você melhora de vida, você tem status, você tem um salário melhor, mas você não fica rico. Então, quem enriqueceu na política fez coisa errada. É muito simples. Por exemplo, um deputado estadual, ele ganha 18 mil reais líquido. É um bom salário. É um bom salário. Poucas pessoas têm um salário igual a esse. Ou seja, já daria uma boa melhora de vida. Ele melhora a vida dele, mas com 18 mil por mês... Você não fica rico. Ele não vai ficar rico, entendeu? No entanto, isso está valendo para o Brasil inteiro, não estou fazendo nenhuma referência local, até para não criar nenhum problema, mas não é isso que a gente vê. Agora, cabe à população julgar. Não é? Eu acho que quem tem que tutelar o político é o povo. No meu caso, eu trabalhei 11 anos na iniciativa privada. Aí eu entrei na Receita. Fiquei 28 anos na Receita. Aí, com 39 anos de serviço,
eu tinha, isso foi em 2005, tinha 58 anos de idade, eu me aposentei. E a partir de 2005, quando eu entrei na prefeitura, eu me aposentei. Por várias razões. Eu tinha tempo. Segundo lugar, eu ia ficar afastado da Receita, e afastado da Receita ninguém poderia entrar no meu lugar, porque não abria vaga. Então, na hora que eu me aposentei... Você empataria ali uma posição. Não, né? e criaria um problema para a própria repartição. Então, eu entendi que era meu dever me aposentar e seguir, me dedicar integralmente à política. Quando saí da prefeitura, eu fui concluir o meu curso de advogado. Concluí o curso de Direito. Virou blogueiro também. Também. E o blogueiro eu já explico por quê. Fui concluir meu curso de Direito, concluí meu curso de Direito em 2010, em 2011 eu passei na OAB, e quero dizer aos amigos que estão, que já são bacharéis em Direito e que têm alguma dificuldade na questão da aprovação na OAB, a prova é difícil, é verdade, mas se você tiver foco, você passa. Eu passei na OAB, já tinha 64 anos, e foi assim. Eu fui, terminei o curso, me matriculei num cursinho e me dediquei integralmente. Aí chegou um sábado que tinha um simulado, mas era o sábado da bica. Há 25 anos que eu descia na bica. Aí eu desafio, Aí hein? eu disse para Lídia, para minha esposa, eu digo, Lídia, este ano eu não vou descer na bica. Por quê? Porque eu tenho que ter foco. Se eu tiver foco, eu passo. Se eu não tiver foco, eu não vou passar. Aí fui e fiz, muito bem. Aí a primeira fase, o que ocorreu? Um monte de gente vendo o que eu estava fazendo. Muita gente torcendo para eu passar, mas muita gente torcendo para eu não passar. Inclusive algumas notinhas plantadas, insinuando assim, olha, eu quero ver se ele passa e tal. Aí eu passei. Aí disse, não, na primeira fase é fácil, eu quero ver passar na segunda. Aí continuou as piadas, aí eu passei. Aí ninguém disse mais nada. Aí ninguém fala mais nada. Agora a história do blog do Sarafa foi o seguinte, eu saí da prefeitura em 2008, no dia 1º de janeiro de 2009, passei o cargo, fui lá, entreguei as coisas, fiz a transição de cabeça erguida, dei o meu melhor, mostrei tudo o que tinha de positivo, o que tinha de negativo, o que tinha pendente, quais eram os caminhos que eu entendia que deveriam ser seguidos, e viajei. Eu pretendia ficar um mês fora, mas com 10 dias fora, eu comecei a receber telefonema e tudo mais, que assim, o amazoniano que me sucedeu começou a abrir bateria falando coisas horrorosas, como se eu tivesse destruído a prefeitura. Eu digo, não, peraí. Aí eu voltei e comecei a dar entrevista. Mas o que é que eu senti? É que as minhas entrevistas aí eram diferentes. Eu fora do poder, ali. Eu dava uma entrevista, aí a minha entrevista saía desse tamanho. Quando a acusação era contra mim, saía desse tamanho. Aí eu criei o blog. E ele foi inaugurado no dia da Zona Franca, 28 de fevereiro de 2009. Aí saía a matéria, eu não perdia tempo, eu já respondia no meu blog, entendeu? E aí, o que aconteceu? A partir do blog, o respeito voltou. Porque as pessoas tinham medo que eu... Por exemplo, houve uma situação aí que um cidadão começou a fazer umas graças, aí eu dei uma resposta no blog. Talvez tenha sido a coisa mais virulenta que eu fiz no blog. E ela é até suave. Eu disse o seguinte, olha, eu não tenho medo de homem, muito menos daqueles homens que se escondem debaixo das saias de mulheres. Aí isso, os caras, porra... E aí isso começa o blog, o pessoal a replicar e tal, aí veio para o equilíbrio. Hoje o blog eu publico artigos meus, artigos de amigos, notícias notícias de né? alguma forma, agora sem o viés de atacar alguém. Agora, claro que se eu for agredido, e há alguns anos eu não sou agredido mais,
eu responderei de pronto, né? Agora, inclusive montar uma série de coisas, legal. como a questão da água, Possibilidade, do terminal né, pesqueiro. Eu tenho um arquivo fantástico de fotos, eu tenho um arquivo enorme de documentos. Você deixa de depender, né? Deixa de depender. E você, não, porque no teu blog você escreve o que você quer, ninguém vai cortar e você pode ilustrar da maneira como você quiser. Muito bom. Agora, Serafim, você falou aí do blog e assim, a gente percebe que na tua atuação você tem alguns direcionamentos bem específicos. Sim. E tem aquele político que é generalista, né? Sim. Que, na verdade, se tu for perguntar, ele não tem absolutamente nada muito direcionado. Certo. Você acha que político tem que ter bandeira? Sim, tem que ter bandeiras. E eu aproveito que hoje você vê muito o seguinte, o cara diz, eu quero ser deputado para construir a avenida tal, eu quero ser deputado para construir um hospital em Tabatinga, eu quero ser deputado para fazer uma escola em Parintins, eu quero ser deputado para construir uma feira coberta em Quari. O deputado não faz nada disso. O deputado, ele tem, em primeiro lugar, legislar, ele está indo para o poder legislativo. Você legisla fazendo leis. Agora, as leis não são apenas aqueles projetos que você apresenta, mas as discussões que você participa para resultarem em leis. E lhe dou uma informação que você talvez se assuste. O poder legislativo não pode legislar sobre tudo. A maioria das matérias que dependem, que criam despesas, são privativas da iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, boa maioria. A maioria, porque tudo cria despesa. Então, o Poder Legislativo é muito limitado. Agora, ele tem poder de fogo para discutir o orçamento, para discutir a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual. Por exemplo, a questão dos cartórios, regimento de custas. Eu acho que esse regimento está muito elevado. Isso faz um mal enorme para o nosso povo. Isso começa a ficar ruim até para os donos de cartório. Muito bem, eu quero mudar. Os 24 deputados querem diminuir, mas nós não temos essa iniciativa. Essa iniciativa é privativa do Judiciário. Perfeito. Você quer mudar uma lei que trata do Ministério Público? Não pode. Eu quero mudar uma lei do TCE, que é um órgão auxiliar da Assembleia. Eu também não posso, porque é privativa a iniciativa do TCE. Então, primeiro, o deputado ele tem que saber atuar fazendo leis. Eu sou da CCJ e, por ser advogado, eu termino atraindo para mim um número muito grande de relatorias. Propostas, né? Eu vou até ver as estatísticas. Ao longo dos 4 anos, eu devo ter relatado, com certeza, mais de 500 projetos. Segundo lugar, ele tem que fiscalizar o governo. Em terceiro lugar, ele tem que ter bandeiras. Ele tem que dizer o que ele pensa sobre Zona Franca, sobre alternativas para o nosso desenvolvimento, falar sobre a relação do Estado com os municípios, falar sobre a organização administrativa. Enfim, ele tem que ter bem definido o que ele quer. Sobre isso, eu tenho aqui 2 trabalhos, são essas 2 cartilhas. A primeira é essa aqui, ó, Transparência, o Controle Social e a Cidadania. E vou lhe contar a história desta cartilha. Em dezembro de 2016, os 5 maiores municípios do Amazonas, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Quari e Iranduba, os prefeitos não se reelegeram, ou não podiam mais ser reeleitos, ou nem disputar a eleição. E aí, eles dizem assim, olha, não tem dinheiro para pagar novembro, dezembro, nem o 13º. Não vou pagar salário de ninguém, perdi a eleição. Aí eu fui ver. Muito bem. Simplesmente, eles tinham recebido um mínimo de 15 milhões, o máximo de 20 milhões, isso era 28 de dezembro. Aí eu decidi fazer essa cartilha para ensinar o cidadão como é que, através do site do governo federal ou site do governo estadual, ele consegue saber quanto entrou nos cofres dos municípios.
Eu não preciso te dizer que os prefeitos viraram meus inimigos, porque a partir daí todo cidadão sabe. Mas o melhor estaria por vir. Com esse trabalho, eu pude chegar neste outro aqui, que é o Fundeb. O que aconteceu? Em julho de 2017, houve um repasse extraordinário do governo federal. Ele mandou para o Amazonas 530 milhões de reais de Fundeb, restos de Fundeb de anos anteriores. Ou seja, através dessa fiscalização nos sites, desse acompanhamento, digamos desse assim, acompanhamento a gente conseguiu descobrir. Identificar E aqui é uma equipe toda no gabinete e tenho a alegria de ter pessoas muito competentes trabalhando nisso. O fato é que nós identificamos. O Davi estava como governador interino. Eu fui lá, conversei com ele, ele disse sim, chegou esse dinheiro, para o governo do estado foram 236 milhões e para os municípios 294 milhões. Nessa conversa com ele disse, Serafim, chegou o dinheiro, o pior é que nós estamos numa dificuldade. Como tem um processo eleitoral, eu não posso dar aumento para os professores. Era o processo da eleição suplementar. Eleição suplementar. Aí eu disse, você não pode dar aumento, mas você pode dar o abono. Porque senão esse dinheiro vai ficar em caixa e quando entrar o novo governador... Pode usar para outra coisa. Ele pode usar para outra coisa ou até mesmo para dar abono. Então é melhor você dar o abono logo. Foi o maior abono da história da educação do Amazonas. E isso ficou marcado. Aí nós lançamos esta cartilha aqui, Fundeb. Aqui você chega até a conta bancária, a entrada do dinheiro. O governo federal colocando o dinheiro na conta do município. Agora, o que não se tem? Como o prefeito gasta. Como o governo do estado gasta. Por quê? Porque a transparência deles é muito limitada em relação aos seus gastos. Ainda não avançou, né? Não, eles fazem questão de não detalhar. Só para você ter uma ideia, hoje o governo do estado, em 30 de junho, para ser mais preciso, o governo do estado tinha recebido algo em torno de 950 milhões de Fundeb e mantém em conta 450 milhões. Quer dizer, ele não usou nem metade, ele usou pouco mais da metade do dinheiro. Isso é um despropósito com a educação. A educação merece mais. Esse dinheiro, e eu participei, eu era da Frente Nacional de Prefeitos, e aqui na cartilha tem esta foto, ó. Eu aqui, como um dos prefeitos pela Frente Nacional de Prefeitos, conversando com o ministro da Educação sobre Fundeb, ele pedindo o nosso apoio para que nós ajudássemos uma tramitação rápida e uma aprovação rápida na Câmara dos Deputados e no Senado, o que de fato aconteceu. Eu tive a felicidade de, naquela altura, o Marcelo Serafim ser deputado federal. E ele foi um dos deputados federais que se empenhou na tramitação mais rápida e que, inclusive, votou a favor. Portanto, o Fundeb é uma coisa boa, ele veio para garantir um salário melhor para o professor. Agora, ele tem que ser aplicado em educação, 60% para o professor que está na sala de aula e 40% na escola, com profissionais que estão fora da sala de aula ou até mesmo com pequenas reformas, pequenas modificações no espaço físico, ou seja, com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, lidei aí, a atividade parlamentar. Exemplos claros de como a bandeira, né? Exatamente, tem que uma bandeira bem clara. Bandeira da transparência, bandeira da educação, bandeira da fiscalização dos municípios, coisas do tipo. Agora, Serafim, para a gente encerrar a nossa entrevista, diante desse cenário que a gente está vivendo político, desse questionamento todo, você tem esperança ainda que a gente viva dias melhores nesse mundo? Eu tenho esperança. Eu acho que o Brasil, nos últimos mais de 30 anos, a partir da redemocratização, da nova Constituinte, nós fomos superando coisas importantes que lá atrás nós não tínhamos conseguido. Primeiro, nós superamos a questão das instituições. O Brasil já tirou 2 presidentes da República
através das vias normais, do impeachment, Sem sem acabar disparar com... uma bala. Nós não temos, esse é o mais longo período democrático. Se você pegar da proclamação da República até 1985, você nunca teve um período de 30 anos de democracia. Você sempre teve uma turbulência, um entreveiro no meio. De 85 para cá são 33 anos da ordem democrática, valendo aquilo que as instituições mandam. Aí depois nós vencemos uma outra batalha que não se vencia há muito tempo, que foi a derrota da inflação. Uma mudança de plano, o plano real, estabilidade da moeda. E aí nós conseguimos algo mais. Na cultura do povo entrou o seguinte: não pode ter inflação, porque se tiver inflação, quem paga esse preço sou eu, principalmente o mais pobre. A classe média reage imediatamente. Se a inflação aumentar, ela reage. E agora nós estamos conseguindo também incluir na cultura da população o seguinte: é preciso ter transparência. Porque se não tiver transparência, vai ter corrupção. E a corrupção precisa ser combatida. A corrupção é um mal que faz uma devastação na vida das pessoas. Tem um economista americano, eu não lembro o nome dele agora, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que a corrupção é igual a monopólio, mais poder discricionário, menos transparência. Se a transparência for total, não vai ter corrupção. Porque alguém vai botar a boca no trombone. Alguém vai falar. Alguém vai falar. Agora, se não tem transparência, dá no que dá. Por exemplo, caso da Petrobras. Inquestionável que houve corrupção na Petrobras. Não estou dizendo aqui que foi A, que foi B, que foi C. Agora veja, será que aqueles diretores da Petrobras, gerentes da Petrobras, tinha um gerente que tinha 100 milhões de dólares no exterior. Esse camarada tinha um poder ilimitado. Agora, esses atos dele, nunca ninguém tomou conhecimento. A sociedade não tomou, a imprensa não tomou. Porque a Petrobras era e continua sendo uma empresa muito fechada. Ela tem que se abrir. As estatais brasileiras, de modo geral, são muito fechadas. E isso daí, abri-las, faz bem, em primeiro lugar, para a sociedade como um todo, mas em segundo lugar para a própria empresa. E isso talvez os grupos políticos que dominam essas empresas não querem e não compreenderam que a sociedade não tolera mais isso. Então, entendo assim, foi importante nessas 3 décadas você ter superado, ter vivido o mais longo período da democracia, ter conseguido a estabilidade da moeda e ter a consciência de que a inflação é uma coisa ruim, que a corrupção é uma coisa ruim. Isso hoje está muito claro para as pessoas. Serafim. Eu que lhe agradeço, obrigado. Álvaro. Sucesso, parabéns pelo programa, para todos nós. E desejo você aí sucesso nessa eleição também. Muito obrigado, muito obrigado. Abraço. Grande abraço. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.